Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores ministros, senhores secretários de Estado, na educação o rei vai nu. Quando se fala em educação o rei vai nu e só a esquerda parece não querer ver. Este governo não tem uma política de educação, mas faz política com a educação. E este debate mostrou que, à cegueira das reversões, sob o argumento do porque sim, seguiu-se agora a cegueira em relação à realidade. Os alunos não são a prioridade para este ministro. Se o fossem, não faltariam funcionários nas escolas há 2 anos. Se o fossem, não aconteceria um escandaloso caso de um aluno que ficou sem aulas durante todo um período por ausência de resposta do ministro. Se o fossem, as escolas não seriam obrigadas a cortar no aquecimento das salas para conseguir pagar as contas no fim do mês. Se os alunos fossem a prioridade, não se alteravam regulamentos do desporto escolar impedindo a participação de alguns alunos. Se os alunos fossem a prioridade, não mudava o sabor da ocasião e dos humores a avaliação externa. E se os alunos fossem a prioridade, não se enganavam os professores. Se os alunos fossem a prioridade, Sr. Ministro, não teríamos assistido à subida da taxa de abandono escolar precoce. Senhores deputados, ser prioridade não é encapotar, não é encobrir, não é disfarçar, não é fazer ações de propaganda ou incitar ao facilitismo para que surjam estatísticas simpáticas. Mais de 2 anos depois, verifica-se que os alunos que foram sujeitos a provas finais reprovaram menos e tiveram mais sucesso nas provas de avaliação. Há trabalho a fazer? Sem dúvida. Mas não é com atalhos, com facilitismos, que desenvolveremos competências. Ter os alunos como prioridade é com seriedade e com rigor trabalhar para garantir que a educação e a formação sejam efetivamente uma ferramenta para que estes possam, no futuro, concretizar os seus projetos de vida. E isso, infelizmente, não está a acontecer. Não estamos a avançar, nós estamos a regredir. Regredimos no sistema de avaliação externa. Mais de 2 anos depois, é já evidente que o fim das provas de ciclo foi um erro, que as provas de aferição alternadas e a meio dos ciclos não podem substituir a avaliação no final de ciclo. Mas o Ministro, ao invés de reconhecer o erro de ter abolido estas provas, insiste e este ano volta a alterar a avaliação externa. Sem atender aos percursos individuais dos alunos, este ano muda a avaliação da matemática A, criando, ao contrário do que sempre aconteceu, uma prova única, o que trará problemas de equidade também no acesso ao ensino superior. Mas equidade e rigor na avaliação externa e no acesso ao ensino superior não é algo que preocupe o Ministro da Educação, como nós vimos na comprovada fraude ao exame de português. Equidade e justiça são as últimas das suas preocupações. Vimos-lo na injustiça que criou no concurso de mobilidade interna dos professores. Vemo-lo agora, novamente, nas pretensas negociações do descongelamento e recomposição das carreiras dos professores. O Sr. Ministro corta no que não deve, assume, mas não cumpre e promete o que não pode. Na educação, orçamenta-se, mas não se executa. Anuncia-se, mas não se faz. E como não se faz, nega-se o problema. Dizem-nos depois que o orçamento da educação aumentou. Mas então como explicam a quebra do investimento na requalificação e manutenção dos edifícios escolares? Como explicam o sistemático atraso no pagamento às escolas, às famílias, aos livreiros? Como explicam os atrasos nos concursos para a contratação do pessoal não docente nos concursos do ensino profissional? Como explicam a falta de condições físicas e materiais para que os professores e técnicos possam trabalhar? E veja-se, enquanto fazem eloquentes discursos sobre a utilização das novas tecnologias, das novas metodologias nas escolas, como já aqui referenciamos, o parque tecnológico permanece e torna-se cada vez mais obsoleto e não há qualquer programa ou qualquer plano de renovação. Na educação, os atrasos e dívidas são cronometrados de acordo com o ano civil, orçamental e nunca, mas nunca, de acordo com as necessidades dos alunos. Estes são os factos.
Mas o que é que responde o nosso Ministro da Educação? Que os diretores faltam à verdade, os professores, por ele foram enganados, estão equivocados. Não há atrasos nenhum. Tudo não passa de mal-entendidos. A culpa não é do Ministro da Educação. A responsabilidade nunca é sua. É do Ministro das Finanças, ou então é do Ministro do Planeamento, ou então, quando está mesmo aflito, é do anterior governo. Sendo que este é o alfa e o ômega para justificar tudo. Só que já basta. Na educação, senhores deputados, o rei vai nu e só a esquerda não quer ver, disse. Obrigado, Sr. Deputado.